Boa tarde a todos. Eu sou Mariana Spezia, jornalista e diretora executiva na LAN Comunicação, empresa que assessora a ZRG Brasil em comunicação corporativa. Estamos aqui hoje para mais uma edição do programa ZRG em Casa, dessa vez com o executivo João Carlos Brega, presidente da Whirlpool América Latina e vice-presidente executivo da Whirlpool Corporation, líder no mercado de eletrodomésticos. A empresa está presente no nosso país com as marcas Brastemp, Consul, KitchenAid, Compra Certa e Blend. Assim fica mais fácil a gente entender quem é a Whirlpool. Todos nós certamente temos algum produto da marca na nossa casa, né? Hoje aqui com a gente também o nosso anfitrião pela ZRG, Darcio Crespi, que é sócio da ZRG Brasil e chegou há pouco menos de 6 meses para abrilhantar o time da empresa, que, vale lembrar, acabou de completar 5 aninhos de Brasil, né? E desde então cresce em média 20% ao ano. Bem-vindo, Darcio, bem-vindo, Brega. Vamos começar? Darcio, por favor, a palavra é sua aí para dar as boas-vindas para o Brega. Muito obrigado, Mari. Brega, é um grande prazer tê-lo aqui. A gente se conhece há muitos anos, né? Não vou dizer que hoje nosso convidado é uma Brastemp, o que é, né? É o que nós gostaríamos de ter aqui sempre como convidados e procuramos sempre ter. Brega, a gente se conhece há muito tempo, eu conheço uma boa parte da sua carreira, possivelmente muitos aqui não conhecem. Então, eu sei que para ocupar a posição de presidente numa empresa desse tamanho, com esse porte e com esta presença global, que não é comum das multinacionais ter uma afiliada, essas afiliadas regionais com uma presença tão grande como a Whirlpool tem na região, forjar esse presidente requer uma carreira bastante sólida e passo a passo. Então, você quer compartilhar, por favor, com a gente como é que você hoje está aí e como chegou aí? Tá bom. Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Bom, nesse mercado de consumo, eu tenho acho que quase 35 anos, porque eu iniciei minha carreira quando eu estava no terceiro ano de administração de empresas Getúlio Vargas. Eu iniciei minha carreira como estagiário na Sharp. Naquele tempo, a Sharp japonesa era minoritária e a Sharp era líder nesse mercado de consumo, chamado linha marrom, eletrônicos. Aí eu fiz minha carreira entrando pelo lado financeiro, cheguei a ser diretor financeiro da Sharp, e aí decidi aceitar o convite da Whirlpool e movi para a Whirlpool. Na Whirlpool, estou mais de 25 anos, já tive a oportunidade de trabalhar no Brasil, já tive a oportunidade de trabalhar no México, na Argentina, no Chile, no Canadá, nos Estados Unidos e alguns períodos curtos de 3 a 6 meses na Europa. Desde 2012, eu sou o presidente do que nós chamamos de região latino-americana, que vai do México até a Patagônia. Esse, basicamente, é um pouco da minha carreira dentro da Whirlpool. Perfeito, obrigada, Brega. Eu já vou emendar na seguinte pergunta. Você falou aí, né, são quase 30 anos de Whirlpool, tendo passado por diversas áreas, como você acabou de nos contar, finanças, TI, enfim. Você considera que este é um dos momentos mais desafiadores da sua carreira em termos de gestão, de liderança? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Olha, eu espero que o mais desafiador ainda esteja por vir. Mas esse momento atual, acho que para todos nós, não tem nenhum paralelo, porque é uma crise sanitária e nós não temos, não acredito, histórico nesse período de idade que nós temos de enfrentar uma crise sanitária. Então, acho que ninguém tem esse histórico. E essa crise sanitária vai gerando impactos na economia, na sociedade e tudo mais. Então, realmente até o momento, tem sido o maior desafio que eu já enfrentei. Perfeito. Darcio, e aí? E para você, é um grande desafio também, em termos de carreira? Acho que para todos nós, né? É uma crise que ninguém projetou vivenciar, né? Ouvimos falar da gripe espanhola, mas eram outros tempos e outro nível de sofisticação da sociedade. Isso demandou uma mudança de paradigmas muito grande, inclusive no nosso negócio. O nosso negócio, que era
fundamentalmente entrevistas presenciais, a gente não admitia não fazê-las, passamos a usar as ferramentas que existentes e o negócio flui e vai muito bem. Então, na verdade, é uma coisa interessante que está acontecendo. Certamente vai entrar para os nossos livros de história, né? Sem dúvida alguma, né? Brega, a gente não tem dúvida, claro, também que o setor de bens de consumo foi muito impactado pela pandemia, enfim. As fábricas da Whirlpool, né, em Santa Catarina, São Paulo, Amazonas, tiveram horário reduzido, número de trabalhadores também, e o impacto foi sentido no bolso, porque a gente sabe que quando cai produção, cai faturamento também. E, diante disso tudo, eu queria te perguntar quais as atitudes relacionadas aos consumidores, colaboradores e comunidade em geral que vocês implementaram durante esse período de pandemia. Tá bom. Deixa eu primeiro dar ganhar um pouquinho mais de altitude e explicar um pouco a pandemia. Quando o privilégio de estar numa empresa global, para os momentos bons ou para os momentos ruins, e esse, sem dúvida nenhuma, é um momento ruim, nós tivemos a oportunidade de aprender lá atrás, quando começou pela China, entrou pela Ásia, e nossas operações lá foram impactadas. Depois foi para a Europa, e aí chegou nos Estados Unidos para vir no Brasil. Então, desde o primeiro momento, a Whirlpool montou um comitê de crise. Importante dizer que, desde o primeiro instante também, nós definimos algumas prioridades que a gente não abriu mão e não abriu mão até agora. A primeira é a saúde do colaborador. A segunda como nós trabalhamos e vendemos produtos essenciais, e muitas vezes as pessoas não se apercebem disso, mas se num hospital ou na casa de alguém que depende de medicamento quebra uma geladeira ou não tem uma geladeira, como é que vai conservar aquele alimento? Ou não tem uma máquina de lavar roupa para lavar ou um fogão para cozinhar. Por isso que até no Brasil a legislação tributária reconhece nossos produtos como essenciais. Então, além da saúde do trabalhador, o nosso foco principal foi manter a produção o máximo que a gente pudesse. Por quê? Porque são produtos essenciais. A terceira coisa é ser uma empresa cidadã. O que significa ser uma empresa cidadã? Entender o que a sociedade necessita, principalmente naqueles ao nosso redor, começando com as cidades que a gente está, até com o país que a gente está. E, por último, manter a operação saudável o máximo possível. Com isso, aprendendo muitos dos critérios de produção sanitários, nós ajudamos, inclusive, as autoridades aqui no Brasil, quando ainda não se falava de distanciamento, de intervalo, nós fomos mostrando o que estava sendo feito na China, na Europa e nos Estados Unidos, e a gente, com outras empresas, e também uma coisa que veio para ficar, eu acredito, que é o networking. Assim, as empresas, todos nós, começando como indivíduos, mas depois com os amigos e a nível empresarial, uma troca de informações muito grande, uma vontade de ensinar o outro, de mostrar e aprender, e o engajamento. E no nosso caso, com grandes empresas, nós nos juntamos e fomos às autoridades estaduais, Secretaria de Saúde estaduais, para mostrar e para tentar manter o que a gente chama de operação essencial caminhando. Falando um pouquinho do que você falou de demanda, como as pessoas ficaram mais em casa, e a Whirlpool, ela não vende geladeira, mas ela ajuda a preservar comida, ela não vende a lavar roupa, mas ajuda a cuidar da roupa, o que a gente tem visto desde então é um aumento da demanda pelos nossos produtos, uma vez que as pessoas estão ficando mais em casa. Existe uma outra que agora tem muita gente que está cozinhando em casa, né? Está aprendendo, resgatando. E não existe coisa melhor do que cozinhar em casa só quando você tem alguém para lavar louça. E aí a lava-louça também está pegando uma grande penetração. Então, nesse sentido, nós não experimentamos nenhuma queda de demanda ao longo desse período. Então, a gente está com um volume de demanda muito bom. Isso foi desde o início, então, mesmo no comecinho, quando as pessoas pisaram no freio. No começo, todo mundo pisou no freio, Mariana, todo mundo. Naquele primeiro mês, todo mundo pisou no freio, mas depois houve o resgate. Então, eu te diria que no segundo trimestre do passado,
teve a pisada no freio, e aí, no nosso caso, nós verificamos que a produção não cairia tanto, fomos resgatando ao longo do terceiro trimestre, e a partir do quarto trimestre, a gente, em termos de produção, a gente está praticamente normal. O que está acontecendo seja falhas de matéria-prima, que a gente tem experimentado como todo o mundo, problemas de eletrônico, problemas de outros componentes para manter a produção a 100%. Perfeito, perfeito. Dá, você queria comentar sobre isso? Sim, eu acho que essa atitude da companhia, assim, nesses momentos difíceis, né, é que a gente quer que os colaboradores percebem qual é a cultura da companhia, quais são os valores da companhia. Ou seja, uma empresa que age dentro do parâmetro de empresa cidadã, né, ela transmite não só à comunidade no entorno, mas sim à comunidade interna, né, muito fortemente o que ela acredita, quais são seus valores e qual é a cultura que a leva a fazer negócios. Eu já queria... Desculpa, Fala. eu queria só aproveitar nesse ponto da empresa cidadã, e assim, é uma realidade que ninguém gosta, então não dá para falar que é uma realidade prazerosa, mas dá para sentir orgulho de como você reage numa situação adversa. E nós temos muito orgulho da forma que a Whirlpool está reagindo a essa situação adversa em termos de cidadania. E eu queria só me permitir dar alguns exemplos. Claro. As nossas fábricas estão homologadas pela Anvisa para produzir ventiladores pulmonares e respiradores. Eu nunca pensei que a gente fosse fazer um processo desse, mas como surgiu? Lá naquele comecinho do ano passado, quando estava aquela falta de respirador e ventilador, nós começamos a procurar indústrias que produziam isso no Brasil e oferecer o nosso conhecimento de volume, porque nós produzimos em grande escala, para que eles pudessem aumentar, e também a nossa capacidade de busca de fornecedores pelo mundo inteiro. Resultado, a gente identificou que, mesmo aumentando bastante a produção, corria-se o risco de faltar ventiladores. Então, nós pegamos as nossas plantas e homologamos junto à Anvisa. Então, com isso, nós conseguimos ter uma capacidade de produção que, graças a Deus, não foi necessária para essa produção. Também nos Estados Unidos, a Whirlpool, junto com a Reynolds e com a 3M, desenvolveu uma vestimenta para os enfermeiros e para os médicos, porque naquele instante estava se pensando muito nos pacientes, mas nem tanto nos verdadeiros heróis, que são os médicos e os enfermeiros. A Whirlpool desenvolveu uma roupa específica para isso, e nós fizemos doações aqui para todas as cidades que a gente atua. Sem falar de máscaras que naquele momento nós importamos bastante dos Estados Unidos. Enfim, a gente exerceu e continua exercendo um papel de empresa cidadã aí muito importante, e os nossos colaboradores, isso que é importante, porque, como eu disse antes, o ritmo de produção continua. Esse trabalho de ventiladores, etc. Eu, com a equipe de desenvolvimento, era na hora extra, era sábado, domingo, era 8 da noite, mas com muita vontade de poder colaborar e muito orgulho de estar podendo fazer isso. Bacana, Brega. E assim, são 11 mil funcionários aqui no Brasil, né, que a Whirlpool tem. O que você sentiu, né, dos seus diretores de RH, enfim, esse cuidado e essa participação ativa, né, de uma forma tão positiva numa pandemia, dessa proporção, dos seus colaboradores, assim, como que tem sido o feedback também? Porque deve dar orgulho trabalhar numa empresa que está fazendo tanta coisa em prol de ajudar tanto nesse momento difícil. O que você tem sentido? Eu acho que a primeira coisa, do primeiro instante, a nossa grande preocupação foi comunicação. Então, sempre foi, está todo mundo atualizado, não ter vergonha de dizer não sei, não ter vergonha de dizer, olha, nesse instante era essa orientação, agora mudou. O trabalho de comunicação foi muito importante, a todos os níveis, principalmente aos grandes colaboradores que mostraram acreditar na empresa, que foram os holistas. O pessoal da linha de produção, o pessoal de fábrica, o pessoal de logística,
que continuou trabalhando, mesmo no momento de mais dúvida que se existiu, eles acreditaram nas nossas orientações sanitárias. E mantê-los em comunicação, atento, com protocolos, também deixando claro o nosso cuidado. Na dúvida, para. Ninguém é herói. Na dúvida, para. Na dúvida, vamos investigar, vamos cuidar da saúde e mostrar com exemplos. Então, hoje, passado, infelizmente, já há um ano e pouco que a gente está, o retorno é extremamente positivo, do reconhecimento, do cuidado que a empresa tem, primeiro com o seu colaborador. Brega, pegando o gancho aqui, como é liderar à distância? O que muda no líder, né, ao fazer as influências e não olho no olho, como era a prática até um ano e meio atrás? Você, assim, eu vivia, a minha agenda era muito interessante, porque eu vivia em avião e aeroporto. Acho que quem foi mais impactado foi minha família, porque minha esposa e minhas duas filhas, puxa, pai, não vai voltar a viajar? Porque eu era aeroporto. E no primeiro mês, a minha agenda ficou vazia. Sabe aquele negócio de você ficar até nossa. Mas depois, com esse trabalho de comunicação, a gente fez muito webinar com médico, com outras empresas, e começamos também a ajudar o governo. Então, isso foi passando de uma forma que a gente acabou aprendendo a se comunicar, aprendendo a olhar. Continuo com o one-ones, mas também com as reuniões individuais, mas também com as de grupo. Não tem a mesma efetividade, na minha opinião. O que hoje eu chego à conclusão é o seguinte: quando é uma reunião transacional, eu diria assim, você vai bem com vídeo. Não tem grande. Agora, quando é uma reunião de discussão, de que você ainda não tem a resposta, que você precisa pensar, aí não é a mesma coisa de você estar em contato. Mas a vantagem que a Whirlpool tem é que vem um legado, uma inércia de uma cultura muito forte. Então, eu diria que nós estamos utilizando essa poupança acumulada para manter o nível de engajamento, mas ele não é sustentável. A gente precisa voltar a ter, em alguns tópicos, esse contato. Nós somos uma empresa que a gente chama in-person, a gente faz a cultura no toque, no olhar, no sentimento, no entendimento. Emoção faz parte. Eu costumo dizer e coloco para os colaboradores, todo mundo tem medo. Eu tenho medo, eu tenho dúvida, todos nós. A capacidade de lidar e administrar os sentimentos é que faz a diferença. E existem, principalmente agora, alguns momentos que vão ter pessoas que você precisa falar, calma, tá bom, vem para cá, acolher. E isso precisa estar muito presente. Mas, de novo, eu acho que, eu respondo pelo caso da Whirlpool, nós estamos ainda utilizando a nossa poupança acumulada desse in-person, mas eu não acredito que seja possível manter uma cultura como nós temos a longo prazo somente com vídeos. Perfeito. Isso seria uma das perguntas que eu te faria um pouquinho mais à frente. Já vou adiantar e daqui a pouco a gente fala de transformação digital. Mas então, na sua opinião, você acha que esse modelo híbrido ele pode até ficar, mas ele talvez não seja o mais eficaz, pelo menos para a cultura da Whirlpool, né? Não, assim, o modelo só vídeo não tem jeito, não adianta. Eu não vejo a Whirlpool 100% home office. Não vejo, sinceramente não. Nós já tínhamos, e principalmente aqui em São Paulo, 2 dias de home office para o pessoal do escritório. Pela locomoção e tal. Mas você não consegue fazer uma cultura onde as pessoas têm orgulho de pertencer, onde as pessoas entendem, na minha opinião, somente por vídeo. Perfeito, perfeito. É bacana você tocar nesse ponto, né, Dácio? Porque a gente tem ouvido de alguns executivos, e aí eu não sei se porque essa coisa do remoto, do híbrido, está na moda de alguma forma, mas de verdade, acho que você tem toda a razão. Essa coisa de pertencimento, né, de cultura da empresa, a gente precisa realmente estar dentro, né, estar em loco, estar no escritório, estar conversando com as pessoas, né. Eu acho que a gente consegue ser mais o que a gente é
presencialmente falando, né? O vídeo, às vezes, Nós tem somos seres distrações, humanos, né? não adianta. Sim. Então, o ser humano é toque, é sentir ao olhar. Sim, e brasileiro, principalmente, né? Você que veio de uma experiência de tantos lugares fora, o que você pode dizer sobre nós, brasileiros mesmo, os profissionais aqui dentro do Brasil? Como é que a gente é Olha, bem diferente do... eu respeito todos. Eu acho que logo que eu fui para o meu primeiro assignment, para a minha primeira experiência fora, eu aprendi uma coisa. São diferentes. Não tem melhor ou não tem pior. São diferentes. E a forma de você aprender, de você conviver, é respeitando as diferenças. Então, tem muitas qualidades que eu vi no argentino, que eu vi no chileno, no americano, no mexicano, no canadense, e também muitas do Brasil, e que são diferentes, não é bom, é ruim. E eu vi colegas meus que não tiveram tanto sucesso no assignment, porque para você ter o primeiro sucesso, você tem que se sentir bem. Senão, profissionalmente, você não desempenha. Foi que ainda tinham, não, muita comparação, muito, não, lá é difícil, esquece, agora você está, por esse período de tempo, vivendo aqui. Aprenda a viver, a ver as diferenças e aceitá-las. Porque aí, isso é uma parte que na Whirlpool há muito tempo a gente fala e pratica. Nós temos a diversidade com inclusão. Porque eu vejo muitos falando, diversidade, tá bom, legal a diversidade, mas se você não tem a inclusão, é simplesmente um check the box. O ponto mais importante é você ter a inclusão, a pessoa ter o sentimento de pertencer. E aí é você estar aberto para o novo. Se você fica, não, o meu é melhor que o seu, você fica num fla-flu que não adianta nada. É verdade, Dácio. Já que o Brega adiantou esse assunto de diversidade, queria perguntar para você sobre essa questão, inclusive, da mentoria, assim, porque você traz, né, o perfil diverso para dentro da empresa, mas você muitas vezes tem que dar a mão para esse perfil para ele se sentir parte daquilo ali também. Como que você enxerga essa questão, Dácio, da diversidade nas empresas, principalmente sendo algo tão, hoje em dia, procurado? Esses perfis estão bastante procurados, né, pelas empresas. Esse é um grande desafio, né? Nós sabemos da dificuldade de ter diversidade nas empresas, não de gênero, que eu acho que essa é a mais simples de todas, mas de todos os outros quesitos da diversidade. E por um problema social latente no país que nós estamos tentando ajudar a resolver. E isso a gente tem internamente nas RG estudado muito, né? E conversado com muita gente que está focalizada nisso e que nos passam insights de como tratar o assunto e como desenvolver. E uma coisa que está muito claro para nós, né, que as empresas, como disse bem o Brega, né, elas têm que ter um programa de inclusão. Simplesmente ter a diversidade, absorver a diversidade, sem incluí-las, causa uma vida curta, né? Uma vida curta, uma vida de rejeição ou de auto-rejeição se alguém não se sentir bem no lugar. Isso é fato dentro de uma empresa, como é fato, e eu tenho acompanhado, com cotistas de universidades que não passam pelo caminho do vestibular, mas passam pelas cotas, que dentro da universidade, em algumas delas não tem programa de inclusão, se sentem rejeitados e muitos abandonam a escola. Então, o problema é exatamente o mesmo, com dimensões diferentes. Perfeito. Ô Brega, a gente está falando desse tema mesmo, né? Eu vi que a Whirlpool realmente faz bastante coisa nesse sentido e já faz há algum tempo, né? Há bastante tempo. Então, vocês têm um interview guide que eu achei super interessante para ter mais ou menos a mesma quantidade de mulheres e homens, né, nos processos seletivos. Tem a Semana Global da Diversidade e Inclusão, que eu achei muito bacana também. Essa última, vocês fizeram perguntas como, né? Como é estar aqui, como você se sente incluído. Conta pra gente um pouco dessas ações, então, de diversidade que a Whirlpool tem, que podem ser exemplos para outras empresas. Pra você ver como isso é antigo, né? E aí eu vou começar a mostrar um pouco, agora novinho, parecer minha idade. Quando eu fui para o meu assignment nos Estados Unidos, isso era 2000, já tinha o network de gays, lésbicas, já tinha o networking de hispânicos, já tinha o networking de gênero não, mas de raça. Então, isso eu estou falando de 20 e poucos anos atrás. E isso já era debatido, já era respeitado e já era entendido. E isso parte da nossa cultura. Então,
Se você vai em qualquer unidade da Whirlpool no mundo, você vai ter isso muito presente, muito presente. E exemplos claros, por exemplo, eu sou um exemplo claro de diversidade com inclusão. A Whirlpool é uma empresa do Middle West americano. A cidade dela, Benton Harbor, fica em frente ao Lago Michigan. Você vai lá, você vê cheio de bandeirinha do Partido Republicano. E no comitê executivo, que é o comitê que assessora o CEO a gerir a empresa, dos 9, acho que quatro são não americanos. E eu sou um deles. Eu tenho um colega brasileiro que é outro, então são 2 brasileiros. São 5, 6, tem um francês, que é o head da Europa, tem um chinês, que é da Ásia, mas o mais importante, o CEO e o chairman, que foi eleito chairman e promovido a CEO durante a era Trump. Então, você imagina o Trump, presidente americano, ligar: a Whirlpool, uma empresa americana, quero falar com o chairman CEO, e atender um alemão. O nosso chairman CEO, o Mark Bitzer, é alemão. Então, é por meritocracia. Para nós, meritocracia, diversidade com inclusão, One Whirlpool. E a gente caminha nisso. Um outro exemplo muito claro de diversidade com inclusão, você é muito novinha, você não se lembra disso, Mariana, mas antes nós tínhamos aqui marcas locais. A Electrolux comprou a Prosdóximo, no dia seguinte ela acabou com a marca Prosdóximo. A Bosch comprou a marca Continental, acabou com a marca Continental. A Whirlpool comprou a Brastemp e Consul. A gente não vende um produto no Brasil com a marca Whirlpool. Um produto, até hoje. Então, por quê? Porque a gente entende que está funcionando, que está bem, que está adaptado. Para que impor? Então, são exemplos, já posso te dar outros, dessa diversidade com inclusão que a Whirlpool vem praticando há muito tempo. E aí faz parte da nossa cultura, então é o nosso jeito de ser. Com certeza, isso é bacana, né? O que você falou, você chega e você não quer impor nada, você abraça e entende aquela cultura, como é que Tem aquelas coisas, e tem coisas bem simples que às vezes a gente, é só para fechar, desculpe. Claro, imagina. Quando eu fui presidente de uma empresa que a Whirlpool tinha, chamada Embraco, Empresa Brasileira de Compressores, que era uma unidade global, é ainda. E o Brasil tem uma dificuldade, tem uma legislação que exige pessoas com incapacidade, com alguma deficiência, as empresas terem uma cota dessa. E se você for, a maioria das empresas, eu não contrato pessoa com algum tipo de deficiência porque não tem experiência. E aí você vai entrevistar a pessoa e fala: eu não tenho experiência porque ninguém me dá oportunidade. Então ficam, né? O que é Embraco? E olha, eu estou te falando de 2010, 2009. O que a Embraco fez? O que foi? A gente criou um Talentos da Diversidade. O que era? Nós abríamos por ano 12 vagas. Só pessoas com algum tipo de dificuldade. Essas pessoas eram contratadas e elas sabiam que seriam demitidas dali a um ano. Mas por que a gente fazia isso? Como a Embraco, tal qual o Whirlpool, é uma empresa com muito conhecimento, muita representatividade, ter a experiência da Embraco facilita um novo job. Então a gente fazia essa rotação para dar experiência a eles. São várias coisas que a gente pensa fora da caixa para poder estar. E óbvio que muitos também ficaram conosco. Perfeito. E isso é pensar fora da caixa mesmo. Muito bom, né, Darcio? Eu acho que as pessoas precisam de oportunidades, né? Seja em qual setor elas queiram trabalhar, enfim, precisa alguém dar a primeira chance para que as coisas, para que elas se desenvolvam. Inclusive, esse desenvolvimento pode acontecer dentro da própria empresa, né? É isso. Os perfis diversos, por exemplo, muitos, né, a gente sabe que eles vêm, às vezes, não foram para uma boa universidade, uma universidade que tem nome e tal, mas se nenhuma empresa der essa oportunidade, inclusive dele se desenvolver dentro da empresa, vai ser complicado, né? A gente ter uma diversidade de fato, né? E vai ficar só no nome. Bom, acho que a gente podia falar agora um pouquinho de transformação digital. A gente viu que muitas empresas agora tiveram que acelerar mesmo nos seus planejamentos estratégicos essa questão da transformação para sobreviver, de alguma forma, a essa crise econômica, né, que está sendo vista aí por muitas empresas, vivenciada. Algumas tinham esse planejamento para 2 anos e acabaram fazendo uma transformação em 6 meses. A gente ouviu isso aqui nos nossos programas de ZRG em casa. Como que foi para a Whirlpool fazer essa transformação digital agora nesse momento? Bom, na realidade, eu queria só fazer uma distinção.
Claro. pelo menos do ponto de vista da Whirlpool. Uhum. Venda por internet ou comércio eletrônico não é digitalização no conceito da Whirlpool. Uhum. Venda por internet é mais um canal de vendas. Então, só para gente. Agora, o conceito do que a gente chama da jornada do consumidor digital, esse é já há 3 anos, nós temos 4 imperativos estratégicos, e esse é um deles, e é a nível global. E, por coincidência, eu sou o responsável a nível global porque a gente chama do Digital Consumer Journey, que é o quê? Como eu disse há um pouquinho de tempo atrás, a Whirlpool não vende geladeira. A Whirlpool ajuda a preservar a comida. Nós aprendemos que eu, você, o Darcy, ao longo da nossa vida, nós vamos comprar um major appliance, em média, de 3 a 4 vezes. Normalmente, é nessa interação, nessas 3 ou 4 vezes, que as empresas que são transacionais interagem com o consumidor. Depois esquece o consumidor. A Whirlpool não, a Whirlpool quer estar na experiência do consumidor ao longo dessa trajetória de 3 ou 4 vezes. Então, a gente tem já muito investido em conhecimento do consumidor, em estar próximo dele, em entender os hábitos dele e oferecer mudanças. Se você vai na missão da Whirlpool, e isso caracteriza bem, a Whirlpool diz o seguinte, que a gente tem que criar a demanda. Então, nós somos responsáveis, a gente não é o consumidor que compra, é a gente que vende, é apostando em inovação. Eu posso te dar vários exemplos de coisas novas que nós introduzimos para o consumidor, para ele ter a experiência de uso, porque só com a experiência ao longo desse tempo é que você vai conquistar a lealdade e vai cada vez mais conhecendo o seu consumidor. Então, não foi novo, a gente continua investindo e esse conhecimento do consumidor você aplica desde o seu desenvolvimento do seu produto. Sim. Aí você vai para o seu consumidor para depois chegar no piso da loja, ou na sua comunicação, na sua propaganda, ou no design do produto ou do serviço. Então, isso para nós é que é o digital. E ele está acelerando? Sim, está. Mas já vinha numa cadência que já fazia parte de um dos nossos imperativos estratégicos. Perfeito, perfeito. Então, nem pegaram vocês, esse momento nem pegou vocês de surpresa nesse sentido, porque é o que você falou, tem 2 vertentes aí dessa transformação digital, né? E essa coisa da jornada do consumidor, a experiência, realmente vocês têm feito muito bem, né? As pessoas estão ficando cada vez mais digitais em casa, com seus eletrodomésticos integrados e inteligentes, né? Isso é muito bacana. Eu vou chamar o Bruno Lino, ele é sócio das RG também, é nosso head na vertical de varejo, ele quer te fazer uma pergunta que vai nessa linha de transformação também. Bruno, por favor. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mari, Darcy, Brega, obrigado aí pela agenda. Já tinha ótimas referências aqui, através sempre do Darcy e do Denis, mas bom aí tá te ouvindo e tá te conhecendo também. Obrigado aí pela disponibilidade com a gente. Que eu queria te perguntar, Brega, e era aí muito até pegando um pouco do gancho do que acho que Darcy vocês falou sobre a questão de liderança, né, nessa pandemia, mas também já introduzindo aqui o tema de transformação digital. E aí, olhando para frente, o que eu te perguntar era muito nesse perfil novo, talvez, da nova liderança, que tem um desafio de fazer uma gestão talvez um pouco mais remota e num ambiente totalmente transformacional. O que você acha que são as principais competências aí de um novo líder, né, para que se adapte a esse novo cenário? O que você acha que um novo líder ele precisa ter para conseguir ter um sucesso aí de gestão daqui para frente? Olha, eu acredito, e a Whirlpool tem um modelo de liderança onde existem 2 pilares. Você como indivíduo, se preparando para ser líder, e você servindo, e a palavra é servindo as pessoas que trabalham com você. Eu acho que isso, sinceramente, não muda. Eu acho que, primeiro, e no caso da Whirlpool, você tem que ser uma pessoa que encara a realidade, então você não omite a realidade, você não mascara, você encara a realidade, e em função dessa análise você desenvolve
a sua estratégia ou seus planos de ação. Isso não muda, então, nesse período de pandemia ou qualquer outra dificuldade. Segundo, ser a agenda da empresa. Então, você tem a agenda da empresa para seguir. E ser muito transparente com o seu time. E se cercar de pessoas sempre melhores do que você potencialmente. Quando você começa num cargo de liderança na Whirlpool, desde o menor, você sempre é cobrado por atrair, reter e desenvolver. Você só vai crescer se você tiver o teu substituto. E você só vai poder entregar os seus resultados se você tiver um time. O Darcy estava me perguntando logo na primeira pergunta, mas como é conversar com as pessoas, fazer e não ter o contato pessoal? Olha, 90% do meu tempo eu só fico falando com as pessoas, porque a única maneira de eu atingir meus objetivos é tendo as pessoas eu conversando com as pessoas. Eu não sou operador, eu não sou um analista, eu trabalho com as pessoas, motivando, dando as direções. Isso não muda, essa liderança não vai mudar. O que tem cada vez mais exigido é a resiliência, é acreditar na estratégia, ter um flawless execution, uma execução sem falha, e a resiliência, porque não é fácil. Agora, ninguém é super-homem, e esse lado humano eu acho que conta bastante, e ser transparente, porque muitas vezes as pessoas têm uma imagem que acham que a gente não tem sentimento, que a gente não tem dúvida, etc. e tal. Eu costumo falar, e me desculpe estar estendendo, mas eu costumo falar que em uma das minhas experiências na Argentina, eu já tive a oportunidade de abrir muitos negócios. Aliás, esse mês a gente anunciou uma nova planta na Argentina de refrigeração, mas eu também fechei fábricas. E aí, voltando, também fechei na Argentina. E na noite anterior, apesar a Whirlpool me deu todo o suporte, eu nunca fui cobrado pelo meu chefe se eu faço um orçamento por uma redução, por qualquer que seja. Nunca meu chefe falou, se você conseguir fazer por menos, eu te dou um prêmio. Mas meus chefes sempre me pediram, está tratando bem as pessoas, a gente está facilitando as pessoas. Na noite anterior, eram 400 pessoas, mais ou menos 1.200 pessoas impactadas por conta da família. Eu chorei à noite, que eu tinha que fazer. E eu conto isso, eu falo para as pessoas, eu chorei porque eu tenho sentimento. Mas eu também tenho que fazer o que muitas vezes o coração diz uma coisa e a cabeça diz outra. Eu tenho que seguir a cabeça. Então não tem vergonha. Ser um líder, não tem vergonha de ter sentimentos também. Essas coisas é que eu acho que no todo fazem. Não tem uma fórmula, não. Me estendi, mas é isso. Não, bacana você falar isso, porque realmente às vezes a gente forma uma imagem, né, e o funcionário, enfim, forma uma imagem do líder que não é uma imagem tão verdadeira ou tão real de como esse líder realmente é dentro de casa, é na sua vida pessoal. E acho que tudo, de alguma forma, está entrelaçado, né? Vida pessoal, vida profissional, às vezes atitudes, igual você falou, né? Decisões que tenham que ser tomadas, mexem realmente com esse líder, né? Então, imagino que você, com tanto tempo, né, no mercado e à frente de uma empresa, já deve ter passado por muita situação que, com certeza, foi difícil evitar lágrimas. Muito bacana. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Eu só queria passar, tem uma coisa que nesse assunto que é muito, e principalmente, e aí eu com todo respeito, mas principalmente os mais jovens, e eu faço questão de conhecer os trainees, de ter reunião com eles, mas muitas vezes eles chegam e falam assim, quando eu vou ser presidente? E se você fala que há mais de 2 anos, ele fica chateado e tal, mas tirando a brincadeira, eles me perguntam assim, mas qual que é o ensinamento? Qual que é a principal lição, qual é a principal dica que você me dá para eu ter sucesso na carreira? E eu falo que uma coisa que eu aprendi que é o seguinte, não confunda o ser com o estar. Então, eu estou presidente da Whirlpool, mas eu sou o João Carlos Brega. Isso dá uma dimensão de trazer o lado humano, de você saber que você é um indivíduo, que amanhã você vai sair, você vai estar aposentado, você vai ser o João Carlos Brega, você não é o presidente, você está. Essa diferença e saber e ter uma noção muito clara, poucas pessoas têm. Quantos de nós conhecemos colegas que depois entramos juntos e às vezes por um desenvolvimento de carreira ele tem uma promoção e você não, e começa a ter um tratamento diferente, e aí você fala, nossa, como mudou, porque ele está confundindo o ser com o estar. Então,
Se eu posso deixar entre várias coisas, nunca confundo o ser com o estar. Oi? Mari sumiu. Então, eu assumo. Estamos aqui, Darcy. Nesse diapasão, um comentário que eu vou fazer, que o meu professor e amigo, e professor que todos nós aqui, Luiz Carlos Cabreira, ele sempre me falava, Darcy, aqui no nosso escritório, o rei fica nu. Então, a gente via de fora, né, uma figura imponente, pétrea, né, e dentro a gente via a pessoa, né, via como os seus sentimentos, enfim, e para poder trabalhar bem o assunto. Mas eu queria te perguntar agora, Brega, um assunto que eu acho que está muito em linha com o que está acontecendo, né, e que a gente enxerga você mesmo participando firmemente, você e outros empresários, que é o ativismo empresarial, ou seja, o posicionamento dos empresários em busca da melhoria do país, das condições sociais, enfim, usando os meios que são disponíveis para ou forçar algumas situações, mesmo que no cunho político, ou ajudar, que é o principal, né, ajudar onde o governo, enfim, não tem capacidade e as leis ou não permitem, né, que tenha agilidade. Enfim, fale um pouquinho sobre como você enxerga o ativismo empresarial e, enfim, e os seus sentimentos de participar disso até agora. Perfeito. Eu volto um pouco e falo assim, eu sempre falo para todos da Whirlpool, eu sempre vou suportar uma ação. Deu errado, não tem problema, mas eu sempre vou suportar a ação. O importante é não tenha medo de decidir, mas eu vou ficar muito chateado com a omissão, porque a omissão faz com que você pelo menos não tente. E isso eu levo para a sociedade. Onde eu quero chegar é o seguinte, eu acredito muito que a sociedade, sem partido, mas a sociedade é que dita e é o que faz acontecer. Quando a gente se omite, não existe vácuo, outros ocupam. Então, quando você fala assim, eu não gosto de política, ou eu não gosto de votar, ou eu não gosto do presidente, mas você está num sistema que você aceitou, que se você não influir, outro vai. E não adianta você ficar sentado, sendo passageiro, e ficar só reclamando. Não, eu quero tentar agir, quero tentar participar. E, nesse sentido, eu incentivo todos nós da Whirlpool nas atividades empresariais e levo isso comigo como cidadão. Então, eu participo nesse instante, por exemplo, estou participando no movimento Unidos pela Vacina, que é um movimento puramente sociedade civil. Ninguém quer ocupar o espaço do governo, que é a responsabilidade do governo adquirir as vacinas. Mas o que a gente está ajudando? Tá bom, mas então vamos facilitar o contato. E também, ninguém está olhando para trás, todo mundo está querendo olhar para frente. Então tá bom, vamos lá, ajuda. E tá bom, mas chegou a vacina, quanto tempo demora para vacinar? O que a gente pode fazer a nível do município para conhecer, para facilitar e para ajudar? E a gente tem conseguido muita coisa. E é nesse sentido, eu posso te dar outros exemplos de que é interessante, né? Que aí se você faz uma coisa, algum te rotula como de direita, quando você faz outra de esquerda, na realidade o que nós queremos é ajudar, e é acreditar e fazer aquilo que é melhor para o país, mas participando, do que ficando omisso, do que ficando simplesmente vida, azar. Isso não vai levar a lugar nenhum. E a maneira de contribuir, de ter o seu direito, é exercendo esse direito. Então, todos nós queremos, é impressionante, porque você vai conversando, e aí é você começando a fazer, não tem nenhum problema, não é nenhuma ciência oculta, não é nada. Você pode fazer isso na sua cidade, ou sei lá, nos seus amigos, ou até, dependendo do nível de país, não dá para se omitir. E quando você, no meu caso, por exemplo, que trabalha numa empresa que tem isso muito forte, eu procuro exercer. Sem farol, não tem propaganda, não tem nada, é o que a gente quer colaborar, é o legítimo interesse de colaborar com a sociedade. Que muitos têm, e sem rótulo.
Perfeito. Interessante você falar essa coisa da omissão, porque realmente a gente, muitas vezes, justifica um não gostar do lado A ou do lado B para se abster, né? Para não fazer nada. E a gente está no momento, acho que todo mundo não... É o que você falou, assim, a omissão é muito ruim, né? A gente não gostando ou não, a gente precisa fazer algo, né? A gente precisa se posicionar. E você, enquanto líder, é bacana você trazer isso para a nossa discussão, porque, sem dúvida alguma, o não posicionamento, ele é muito pior, né? A gente vê que a omissão realmente traz prejuízos maiores do que se você se posiciona de uma forma que nem todo mundo concorda, né? Porque tem que ter essa briga, tem que ter essa alternância, né? Pelo menos acredito muito nisso. Ô Brega, você falou dos seus trainees aí, né? Que você faz questão de conhecer todo mundo e que muitos falam dessa questão de, quero ser presidente, se a coisa não acontece rápido, né? Brincando ou não, a gente tem uma geração de jovens muito ansiosa, né? Assim, as pessoas querem que as coisas aconteçam muito rapidamente. E aí foi interessante que uma das nossas perguntas a gente sempre deixa para o final para falar sobre propósito, legado, conselhos, né, que o executivo dá para essas gerações mais novas que querem ocupar espaços de relevância na nossa sociedade. Você falou do não confundir o ser com o estar. Mas o que você diria mais para esse jovem que está vindo, principalmente esse jovem que às vezes não tem muita oportunidade? Como, né, às vezes não nasceu numa família rica, como eu falei, não veio de escolas excelentes. O que você diria para esse jovem? O que ele precisa fazer? Primeiro assim, fazer o que gosta. Porque a dedicação, se você vai para um ambiente de meritocracia, a dedicação é um fator de diferenciação. E se você não faz o que gosta, esquece, não vai ser grana. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou em shopping com minhas filhas, com a minha mulher, e aí vamos dar uma passeada ali para ver como é que está aquela exposição de geladeira ou de fogão, porque eu gosto. Para mim é uma coisa natural. O primeiro e-mail que eu recebi quando eu cheguei nesse cargo, por exemplo, foi de um consumidor reclamando, então você tem que estar aberto para isso. Mas eu gosto, é 24/7, eu respiro isso. Então, primeiro você tem que gostar. Segunda coisa é propósito. E uma coisa interessante, cada vez mais explícito eu vejo nas novas gerações a bandeira do propósito. Eu quero fazer por isso. Exemplo agora, a ESG, ou essa discussão, por um propósito. Então procure também qual é o seu propósito. E não confunda, uma carreira é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E o melhor exemplo que eu falo até para todos é uma maratona, mas imagina aquela maratona que você corre dentro do estádio, que são 20 voltas em volta ali. Quem sai no primeiro lugar, ou quem até está em primeiro lugar, ele não chega no final. É a consistência que vai, é a experiência adquirida. Então, são esses, assim, tem um objetivo de carreira, mas primeiro, faça o que você gosta, com um propósito legítimo. E tenha resiliência, porque é um planejamento de longo prazo. Na minha carreira, eu tenho 26 anos de Whirlpool. Poucas, mas algumas oportunidades eu tive de sair para ir para uma outra empresa. Mas aí eu parar e falar, tá bom, vai me dar um ganho, vai me dar um título, uma exposição no curto prazo, mas e a médio e longo prazo? Como é que é? Então, isso é uma coisa muito importante. E outros fatores. Eu gosto, é uma empresa que dá oportunidade, valores. Então, vou continuar. Perfeito. Você falou da consistência, né? Eu sempre ouço que o esforçado ganha do talentoso no longo prazo. E é isso, né? De fato, você tem que se esforçar, ter resiliência para a coisa acontecer, né? Se você simplesmente descansa, você não vai, de repente, chegar no lugar que você sonhou em chegar. Falando nisso, há 40 anos, né, atrás, você se imaginou onde você está hoje? Olha, vamos dizer assim, eu sempre tive um objetivo de carreira, que era ser líder de uma unidade de negócio. Isso era o norte. Eu não tinha a mínima ideia se era pequeno, grande, médio, era só o norte. E eu sempre fui, e aí a Whirlpool tem isso muito presente, trabalhando nas minhas áreas de oportunidade e reforçando meus pontos fortes. E com sacrifícios. Concordo, porque e aí é uma outra coisa que eu queria falar, não tem certo ou errado. Eu tenho grandes amigos, grandes, assim, brothers,
que muitos não quiseram fazer o assignment naquele momento, porque falaram, não, porque a minha família não está preparada. Ou, não, eu não quero porque eu sei que eu não quero ficar viajando tanto. Olha, eu já não faço ideia mais de quantos aniversários eu perdi. Aliás, estou para perder o meu, que é no começo de maio de novo. E está tudo certo, porque compenso de outra forma. Mas não tem nada de errado aquele que não faz isso também. Não é fla-flu. É conviver, só lidar com com as suas decisões. Mas é super tranquilo, super. Perfeito. E você falou de família aí também, né? E eu imagino que você tem uma rotina extremamente atribulada, cheia de preocupação mesmo, né? Vai dormir pensando em trabalho, acorda pensando em trabalho. O que você faz para lidar com essa pressão do dia a dia? Como é que sua família, inclusive, te ajuda nisso? O que você faz na 25ª hora do dia? Isso, na 25ª hora. Compartilha com a gente quer saber. Então tá, deixa eu voltar um pouquinho para eu falar uma coisa que eu falei lá atrás no assignment que eu só pincelei. Se a família não apoia, não vá, porque só vai ser conflito. Então, primeiro, tem que ter um grande apoio da família. Tua esposa tem que ser sua grande companheira. Eu me recordo que num dos assignments, a minha filha mais nova tinha acabado de nascer, estava com um problema de saúde e surgiu a oportunidade do assignment. E minha mulher falou, vamos? Então, são coisas assim que contam. O tempo que você fica fora, mas aí você procura trocar por qualidade. Mas tem a consciência pesada. Então, antes da pandemia, quando eu estava no Brasil, fazia questão de levar minhas filhas na escola, fazia questão de buscá-las. Tá? Agora, o que eu faço na 25ª hora? Olha, não tem jeito. Eu me recordo bem, um ano que foi punk, também foi o ano de 2014, 2015. Se eu não tivesse rotina de exercício, eu não teria suportado. Então, eu vou confessar para vocês que eu faço uma coisa. Eu faço 1 hora, 5 vezes por semana de exercício. Nessa hora, eu faço elíptico, porque eu tenho problema da coluna, não dá para fazer esteira. Mas eu xingo, eu falo palavrão. Para eu extravasar, ali é a hora que eu descarrego. Né? Sim. Porque se eu não tiver esse momento, e para mim, o ano de 2014, se eu não tivesse esse momento, eu estaria infartado. Porque é a maneira de desopilar. E aí, eu confesso, eu não faço por prazer. Eu não, ai, que legal, não. Mas eu faço assim, puxa, isso me faz bem, eu me sinto aliviado. É um sentimento diferente, mas é dessa forma. Eu procuro estar com a minha família e procuro estar com meus irmãos, com meus amigos. Isso eu gosto muito. Eu gosto muito de churrasco, eu gosto muito de reunir. Quando eu posso, toda oportunidade que eu tenho, eu faço isso. Perfeito, perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do público e eu aproveito para abrir para quem quiser fazer alguma pergunta para o Brega, gente. Aproveitar um pouquinho dele aqui com a gente, né, dessas experiências. E deixa eu só ver aqui no nosso chat. Darcio, você está com ela aí? Deixa eu ver aqui. Sim, é uma pergunta sobre a questão da saúde mental dos funcionários. Ou seja, nesse período de pandemia, nem só por conta da nova forma de trabalhar, mas assim, alguém está em casa e enfim, dividindo espaço que não dividia, enfim, todo mundo teve algum tipo de problema. Como é que a Whirlpool começou esse tipo de issue? Né? Darcy, esse assunto é tão presente que ontem eu tive reunião do comitê executivo e a gente estava discutindo uma pesquisa de clima que nós fizemos, onde isso apareceu muito forte. E a preocupação é o que mais a gente poderia fazer. E você tem razão, não é só a empresa, não é só o trabalho, é tudo. É a angústia de se eu vou ficar doente ou não, meu parente ficou doente, meu amigo ficou doente, eu não posso sair de casa. É o todo que faz com que as pessoas estejam, como nós, numa situação muito difícil. Bom, desde o começo, lá, voltando, a Whirlpool disponibilizou para os colaboradores um apoio psicológico. Então, isso é feito. Mas a gente discute bastante como diminuir o estresse, está tendo muita reunião ou não está, vamos priorizar, vamos tirar coisa do prato, não dá para pedir tudo ao mesmo tempo, vamos procurar ver o que realmente é importante e rever, e não tem nenhum problema, vamos rever e vamos postergar para que a gente possa
todos nós atravessarmos esse período de turbulência que não está sendo fácil. E acolher. Aquele que teve o problema, rapidamente você vai, acolhe e suporta. Não tem fórmula mágica. É bem... Alguns falam que é micromanagement, tanto faz. Você precisa estar do lado, você precisa estar apoiando, a pessoa precisa se sentir acolhida e suportada. E mais, ao fazer isso, você dá exemplo para os outros. E aí as pessoas, não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero trabalhar. Perfeito, que é o walk perfeito. the talk, né? Sim, é isso mesmo. Darcio, acho que a gente está caminhando para o final, para a gente não roubar muito mais tempo da agenda do João, do Brega. Né? Você tem mais alguma consideração, Darcio, a fazer? Alguma pergunta para o nosso convidado? Não, eu quero agradecer bastante essa conversa, que foi muito, muito interessante. Eu acho que todos que viram e vão ver no vídeo que vai ficar disponível no LinkedIn, acho que vão saborear muito, sentir muito o que foi atravessar esse período, o que é um pensamento positivo, o que são medidas de fato e a importância da execução de tudo isso, porque a glória intelectual está na estratégia, mas o grande mérito está na execução. Uma estratégia não tão brilhante, muito bem executada, é muito melhor do que uma brilhante estratégia com uma execução capenga. Eu acho que a Whirlpool tem feito as duas coisas muito bem, uma estratégia brilhante e uma execução perfeita. Então, parabéns, olha, estou muito feliz de ter ouvido, já conhecia uma boa parte da história, mas sempre um reforço muito grande. E, Brega, mais uma vez, muito obrigado por ter participado conosco aqui nos RG em Casa. Bom, eu é que agradeço a oportunidade, agradeço... É sempre agradável conversar com você, agradeço poder compartilhar. Não sou dono da verdade, eu só quis dar o meu testemunho, outros vão ter outras experiências e está tudo certo. O importante é que no final a gente se sinta realizado e feliz. Muito obrigado e à disposição. Obrigado a todos. Perfeito, obrigada, Brega. Obrigada. É muito bacana conhecer o lado profissional de um executivo como você e o lado pessoal, né? A gente, o que você falou aí no meio da nossa conversa. Às vezes a gente forma uma imagem que não condiz com a realidade. Foi muito bacana conhecer um pouquinho do Brega líder, do Brega presidente de uma Whirlpool, mas do Brega pai, marido, colega de trabalho, enfim. Super obrigada pelo seu tempo, disponibilidade e por compartilhar coisas tão pessoais conosco aqui hoje, tá bom? Não, obrigado você. Tchau, tchau, tchau para todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.